Nova Manhã. Entrevista. Nosso convidado é o professor Joelson Sampaio, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que gentilmente atende o jornalismo da Nova Brasil. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Professor, vou fazer uma pergunta bem direta. Você acha que a gente está num momento que a gente pode falar que a inflação, não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, está sob controle? A inflação, não só no Brasil como no mundo, ela teve aí um cenário bastante diverso nos últimos anos, desde a Covid-19, da pandemia, a guerra na Ucrânia, e agora a gente tem uma inflação numa trajetória, numa convergência de controle, ou seja, no Brasil, a inflação em 2023, ela fechou dentro da meta. Sim, podemos falar que no Brasil a inflação está sob controle. Nos Estados Unidos, houve uma redução, porém, o nível da inflação lá ainda está bastante elevado. E fora dos Estados Unidos, Europa, muitos países ainda têm ali uma inflação bastante elevada. A notícia positiva é que o mundo tem tido resultados melhores para a inflação. E é isso que a gente espera para 2024, não só no Brasil, como também em outros países, como Estados Unidos e Europa. Agora, professor, a gente tem acompanhado ataques ali dos Houthis a cargueiros no Mar Vermelho, que vão chegar lá no canal de Suez. E com isso, nós já até citamos aqui anteriormente, que é necessário dar uma volta maior com aqueles contêineres para se chegar no destino final, o que pode talvez impactar a economia global. O senhor entende que isso está muito próximo de ocorrer por aquilo que nós temos apurado até agora? Ou seja, se a gente mantiver essa volta ali pelo Cabo da Boa Esperança na África, a gente pode ter consequências na inflação global de um modo geral ou não? Podemos. Esse é o tipo de inflação que a gente fala de inflação de oferta, né? Uma inflação muito comum que vem também ali da pandemia, guerra na Ucrânia e agora novamente com esses ataques. Por que isso? Quando a gente tem ou uma escassez de um produto ou um aumento de custo por um fator logístico, que é o caso, você acaba tendo esse repasse para os consumidores e isso pode sim impactar a inflação e pressionar aí os índices inflacionários não só no Brasil como no mundo. Certamente, diferente do que a gente observou na guerra na Ucrânia, tendo esse impacto, nesse caso, o impacto seria bem menor, porque embora seja um modal importante de transporte, quando nós olhamos o volume versus o que o mundo consome, é bem menos, digamos, expressivo do que a gente tinha ali na guerra entre Rússia e Ucrânia, que aí sim afetou muito mais e severamente a nossa economia e outras economias que dependiam de insumos importantes que vinham tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Tá, professor, mas digamos que a gente tem uma entrada do Irã nesse conflito, que aí a gente já começa a pensar em petróleo. Aí a preocupação fica maior se a gente tiver uma elevação de preços do petróleo no mercado global? Aí sim, o petróleo ele é muito severo quando a gente avalia os impactos, né, de custos e, consequentemente, inflação. Por quê? Quando a gente tem um choque nessa commodity, e aí você traz um excelente ponto de atenção, você tem impactos diretos e indiretos. Então, para o ouvinte entender, quando a gente fala de combustível, tanto quem utiliza veículos é afetado, quanto quem não utiliza também. Por quê? No Brasil, por exemplo, o nosso principal modal de transporte é o rodoviário, que é muito influenciado pelo aumento do preço dos combustíveis. No caso, aumenta o petróleo, aumenta o preço do diesel, gasolina, entre outros combustíveis. Então, sim, se a gente tiver uma mudança no curso desse conflito, uma entrada do Irã e a gente tendo ali uma tensão maior no Oriente Médio, a gente pode ter aí um choque
na commodity petróleo, e certamente aí a gente teria um impacto mais expressivo em termos de custos e inflação. Em relação à questão mundial, à conjuntura que a gente vive, o senhor acredita que esse é realmente o ponto de maior atenção e tensão que a gente deve ficar em relação à economia? Excelente pergunta. Sim, a gente tem essa questão em termos de atenção geopolítica que afeta muito a economia, né? E se a gente olhar nos últimos anos, é o que tem mais afetado a nossa economia e outras economias, mas tem outros aspectos importantes também. Um deles que vale a pena destacar são os indicadores econômicos dos Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil, e muitas coisas que acontecem lá afetam diretamente. Então, quando o Fed, né, o Banco Central norte-americano, ele aumenta ou reduz a taxa de juros lá, afeta muito o nosso mercado, principalmente o mercado de capitais, e China também. Então, se a gente pega Brasil, Estados Unidos, China, a gente tem aí os principais países, parceiros comerciais do Brasil, e a dinâmica da economia desses países afeta muito nossa economia. A expectativa é que para ambos a gente tenha resultados mais positivos esse ano, que também, de alguma forma, vai refletir positivamente para a nossa economia. Agora, tudo isso vai depender, de fato, de como que a condução da política monetária dos Estados Unidos vai se desdobrar ao longo do ano, lembrando que a inflação lá arrefeceu, mas está num nível bastante elevado, e China tem a questão de crescimento, de revisão de expectativas de crescimento, que também pode afetar a nossa economia. E olhando aqui, né, além do conflito, olhando aqui os nossos vizinhos, nós temos aí um novo governo na Argentina que também tem aí um impacto menor na nossa economia, mas tem uma importância geopolítica local e também tem uma importância econômica para o país. Então, mantendo essa boa relação Brasil-Argentina, a gente tende a ter um bom ano para o Brasil em termos de crescimento econômico. Professor Joelson Sampaio, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao jornalismo da Nova Brasil. Um bom dia aí ao senhor. Bom dia. Obrigada, professor, muito didático.